Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos ensinamentos mais conhecidos de Jesus, a famosa regra de ouro. E para guiar nossa conversa, vamos usar uma pregação do reverendo César, que, de uma forma bem didática, divide esse princípio em 3 preceitos práticos para a gente entender como aplicar isso no nosso dia a dia. Olá, ouvintes! Esse é mais um Pod Vila da Igreja Presbiteriana de Vila Rubens. Sejam todos bem-vindos na graça de Deus. Fique à vontade para compartilhar essa mensagem. Bom, com essa saudação da comunidade, vamos juntos explorar essa palavra. Para a gente organizar o pensamento, vamos seguir a mesma estrutura que o reverendo César usou. Primeiro, vamos direto no conceito central da regra de ouro. Depois, a gente vai desdobrar isso em 3 pontos fundamentais: a boa intencionalidade, a reciprocidade e a integridade. E, lá no final, a gente fecha com algumas reflexões bem práticas. Então vamos lá. O nosso ponto de partida é esse aqui, a famosa regra de ouro. O reverendo César faz questão de lembrar que Jesus não apresenta isso como uma sugestão qualquer, mas como a própria essência, sabe? É o resumo de toda a lei e os profetas. É um princípio que, de certa forma, encapsula todo o Antigo Testamento. E aqui está o versículo-chave, Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Percebe a força desse tudo quanto é imenso. Cobre tudo, desde os grandes gestos até as menores interações do dia a dia. E essa simplicidade que, segundo Jesus, resume tudo. É um princípio fundamental da fé. Agora, olha que interessante essa distinção que o reverendo César aponta. Na época, outros rabis já ensinavam uma versão, digamos, negativa da regra. Não faça aos outros o que você não quer que te façam. Faz sentido, né? Mas Jesus vem e vira a chave. Ele coloca a regra de uma forma positiva e, mais importante, ativa. Não é só sobre evitar o mal, mas sobre ser proativo, sobre iniciar o bem. É sair da passividade e tomar a iniciativa. Partindo dessa base, o reverendo César extrai o primeiro preceito prático para nós: a boa intencionalidade. E isso aqui tem a ver com a nossa postura mental, sabe? É o nosso ponto de partida antes mesmo de agir. É sobre como a gente enxerga as intenções das outras pessoas. Então, a ideia central é essa. Boa intencionalidade é a disciplina de presumir o melhor nas pessoas. É chegar numa situação esperando o bem e não com a guarda levantada já esperando o pior. No mundo que vive nos ensinando a desconfiar de tudo e de todos, o chamado de Jesus é para a gente começar com uma expectativa de bondade. E o reverendo César destaca como o próprio Jesus vivia isso. Pense nele se aproximando da mulher samaritana, uma pessoa que socialmente deveria rejeitá-lo, mas ele pressupõe que ela lhe daria água. Ou quando ele defende a atitude de Maria, que derramou aquele perfume caro. Enquanto todo mundo julgava o ato, ele viu a boa intenção dela. Isso nos lembra do perigo que Paulo aponta lá em Romanos, de uma sociedade que perde a afeição natural, ou seja, a capacidade de esperar o bem uns dos outros. Ok, saindo da nossa mentalidade, a gente vai para a ação. O segundo preceito é o da reciprocidade. Mas, como vamos ver agora, não é o tipo de reciprocidade que o mundo prega. É algo bem diferente. Essa reciprocidade não é um toma lá da cá. Não é fazer o bem esperando receber algo de volta. A ideia é que a nossa ação seja um espelho da forma como Deus age conosco. Como o reverendo César explica, é sobre imitar a Deus. Se Deus nos deu o perdão, a gente perdoa. Se Ele nos abençoou, a gente abençoa. A nossa ação é uma resposta à bondade de Deus, e não uma negociação com o nosso próximo. E o reverendo César usa essa frase que é muito poderosa. É uma reciprocidade a fundo perdido. O que isso quer dizer? Pensa nisso como um investimento que a gente faz sem esperar retorno financeiro. A gente faz o bem e pronto, sem esperar um obrigado, sem esperar que a pessoa retribua. O nosso lucro, digamos assim, não vem da pessoa, mas da nossa relação com Deus. E esse versículo de Mateus 25 amarra perfeitamente essa ideia. Quando a gente serve alguém, quando ajuda o necessitado, em última análise, estamos fazendo isso para o próprio Cristo. A nossa ação vai além da pessoa que está na nossa frente. Ela se torna um ato de serviço direto a Deus. E, finalmente, chegamos ao terceiro preceito, aquele que amarra tudo, a integridade. É aqui que a regra de ouro se conecta com todo o nosso caráter e com a totalidade da revelação de Deus. Integridade, dentro do que o reverendo César ensina, é entender que quando a gente vive a boa intencionalidade e a reciprocidade a fundo perdido, estamos, na verdade, cumprindo toda a lei de Deus. Não se trata de seguir uma lista de regras, mas de viver um princípio que está no coração de tudo, o amor. Porque pense bem, quem ama de verdade não vai roubar, não vai matar, não vai cobiçar.
O amor é a raiz que cumpre todos os mandamentos. E essa passagem de Romanos que ele cita resume tudo de forma brilhante. O cumprimento da lei é o amor. Simples, direto e muito profundo. A regra de ouro, então, não é só mais uma regra na lista. É a lei do amor em ação. É a integridade de uma vida que reflete o caráter de Deus. Bom, com esses 3 preceitos em mente, boa intencionalidade, reciprocidade e integridade, o reverendo César nos deixa com algumas perguntas bem diretas para a gente se autoexaminar. É o momento de trazer essa verdade para a nossa realidade, para o nosso coração. E a primeira reflexão é um desafio direto para os nossos tempos, né? Nesse mundo tão polarizado, será que ainda é possível olhar para alguém que pensa totalmente diferente e enxergar ali um semelhante, alguém criado à imagem de Deus? Ou será que as ideologias, os rótulos, se tornaram mais importantes do que a nossa humanidade em comum? A segunda pergunta vai fundo nas nossas motivações. Por que fazemos o bem? É por interesse? Para ganhar algo em troca? É só um impulso momentâneo? Ou é uma prática consciente? Uma reciprocidade a fundo perdido? Uma oferta que a gente faz primeiro para Deus, sem se preocupar com a reação do outro? E a pergunta final junta tudo. Nossas intenções e nossas ações, elas estão alinhadas? Existe integridade? A nossa vida reflete esse amor que, como a gente viu, é o verdadeiro cumprimento de tudo que Deus pede? É uma pergunta que nos chama a um constante realinhamento do coração com a vontade de Deus. Em resumo, a análise do reverendo César nos mostra que a regra de ouro é muito mais do que só evitar o mal. É sobre iniciar o bem, partindo de uma boa intenção e agindo sem esperar nada em troca. É a prática do amor que, na sua essência, cumpre toda a lei. Venha nos visitar. Estamos localizados na rua José Dias Coelho, 331, Vila Rubens. Todos os domingos temos EBD às 9 horas e culto de adoração às 19 horas. Que Deus abençoe a sua semana.